Roberto Salles não percebeu o silêncio chegar. Ele estava no centro do salão, cercado por vozes, brindes, risos educados, quando algo mudou. Não fora dele, mas dentro. O som ficou distante, como se alguém tivesse girado um botão invisível. Porque do outro lado do salão, entre arranjos de flores brancas e luz âmbar, ela apareceu. Melissa. O primeiro amor, o amor que não terminou, apenas ficou inacabado. A mulher que o tempo levou, mas nunca conseguiu apagar. E naquele instante, uma pergunta atravessou o peito de Roberto como uma lâmina silenciosa. O que dói mais? Perder alguém uma vez ou reencontrar quando já é tarde demais? Você já sentiu isso? Já olhou alguém e percebeu que uma vida inteira poderia ter sido diferente? O silêncio o toma. Sua respiração ficou curta, o passado inteiro voltando de uma vez. E então, a história começa. Ela caminhava devagar, segurando uma prancheta contra o corpo, concentrada no evento. O cabelo preso de forma simples, o mesmo jeito discreto de sempre. Mas havia algo novo ali, uma serenidade que só o tempo dá. Roberto sentiu o peito apertar. Não era surpresa, era reconhecimento, como se o coração dissesse, é você, sempre foi. Ele tentou respirar fundo, tentou desviar o olhar, não conseguiu. E uma pergunta surgiu, pesada, inevitável. Quantas vidas cabem dentro de uma só? Você já sentiu isso? Já reencontrou alguém que não fazia mais parte da sua vida, mas ainda fazia parte de você? Enquanto Melissa conversava com um fornecedor, Roberto foi puxado para trás no tempo, para uma rodoviária simples, muitos anos antes. O cheiro de diesel, o barulho dos ônibus, e ela, jovem, tentando parecer forte enquanto segurava as lágrimas. Ele lembrava do toque das mãos, do jeito como ela evitou dizer adeus. Vai ser só por um tempo, ele prometeu. E ela acreditou, porque amar também é acreditar no improvável. Durante o serviço militar, Roberto escreveu cartas longas. Falava de saudade, de medo, de futuro. Melissa respondia contando da nova cidade, do trabalho, das pequenas solidões. Até que as respostas ficaram espaçadas. Depois, silenciosas. Não houve briga, não houve traição. Houve vida. E a vida, às vezes, separa sem pedir desculpas. Você também perdeu alguém assim? Não por falta de amor, mas por excesso de tempo? Quando o mundo para o reencontro. Melissa se aproximou com 2 taças de vinho. Branco ou tinto? Perguntou, como se aquela fosse apenas mais uma interação profissional. Roberto sorriu pela primeira vez naquela noite. Branco, respondeu. Sempre foi. Ela arqueou levemente a sobrancelha, surpresa. Você lembra? De mais coisas do que deveria, ele disse. O vinho era fresco, leve, e ao primeiro gole outro tempo voltou. Uma viagem curta, quase secreta, quando eram jovens. Uma cidade pequena, um quarto simples, a sensação de que o mundo inteiro cabia ali. Nada explícito, só risos baixos, conversas até tarde, e aquela certeza rara de estar exatamente onde se deveria estar. Aquela viagem... Melissa começou, depois parou. Eu lembro, disse Roberto, mais do que qualquer outra coisa. Eles caminharam pelo salão. Cada canto parecia provocar uma lembrança. Uma música antiga tocava discretamente e trouxe de volta um baile improvisado, anos atrás, quando dançaram descalços, sem futuro planejado. Você também associa músicas a pessoas que nunca esqueceu? O salão continuava cheio. Pessoas passavam, garçons serviam. A música seguia baixa, elegante. Mas para Roberto e Melissa,
Tudo isso havia desaparecido. Eles caminhavam devagar, lado a lado, sem pressa de chegar a lugar algum. Era como se cada passo fosse uma desculpa para adiar o fim daquele instante. Você sempre caminhou assim, disse Roberto, quase sorrindo. Assim como? Ela perguntou, como se estivesse escutando algo por dentro. Melissa abaixou levemente os olhos, constrangida. Talvez porque eu sempre escutei demais. Ele riu baixo. Eu sempre gostei disso em você. Gostou? Ela provocou com suavidade. No passado ou agora? A pergunta ficou no ar. Não como cobrança, como convite. Roberto respirou fundo antes de responder. Acho que nunca houve passado quando se trata de você. Só interrupção. Ela não respondeu de imediato, apenas levou a taça aos lábios. O gesto era simples, mas carregado de significado. O vinho tocou a língua, e com ele veio outra lembrança. Lembra daquela noite em que dividimos uma garrafa barata só para fingir que era especial? Ela disse, quase rindo. Eu lembro de você dizendo que o gosto não importava, que o momento era o que ficaria. E ficou. Ela afirmou. Ficou em mim. Eles pararam perto de uma coluna, longe da movimentação. A luz ali era mais suave, quase íntima. Roberto a observou por alguns segundos, não como um homem poderoso, mas como aquele jovem que um dia teve medo de perder tudo, inclusive ela. Você está linda, ele disse sem pressa, sem exagero. Não no sentido óbvio, mas inteira. Melissa sentiu o coração acelerar. Eu demorei para chegar a isso, respondeu. Houve dias em que me senti incompleta, especialmente depois que você partiu. Ele engoliu em seco. Eu pensei em você mais vezes do que confesso até a mim mesmo. Ela sorriu, um sorriso pequeno, verdadeiro. Eu sabia, disse. Sempre soube. Porque ninguém esquece quem nos viu antes do mundo nos endurecer. Eles caminharam novamente. Passaram por uma mesa onde tocava uma música antiga, quase imperceptível. Melissa parou. Essa música, sim, Roberto completou. Tocava naquele lugar onde dançamos sem saber dançar. Você pisou no meu pé, ela lembrou. E você riu de mim. Ele disse, porque era bonito ver você tentando. Houve silêncio, mas não vazio. Um silêncio cheio de tudo o que não cabia em palavras. Às vezes, Roberto disse com a voz mais baixa, eu me pergunto quem eu teria sido se tivesse ficado. Melissa olhou para ele com delicadeza. Talvez o mesmo homem, mas com menos ausências. Eles se sentaram por alguns minutos, ombro com ombro. Próximos, mas respeitosos. Nenhum toque explícito, apenas a presença. Você ainda escreve? Ele perguntou. Às vezes, ela respondeu. Quando sinto saudade do que não vivi. Roberto sorriu, emocionado. Eu escreveria tudo de novo, se isso significasse ouvir você dizer meu nome como dizia antes. Ela virou o rosto lentamente. Você ainda é o único que faz meu nome soar diferente. Naquele instante, não havia casamento. Não havia passado interrompido. Não havia futuro decidido. Havia apenas dois corações se reconhecendo outra vez. Como se o tempo tivesse aberto uma fresta, não para corrigir o que foi, mas para sentir mais uma vez. E você... se estivesse ali, conseguiria fingir que nada disso importa? Conseguiria conter a emoção? Escreve aí nos comentários o que você faria e se já passou por algo parecido. Então, quando tudo parecia perfeito, aconteceu aquele momento. O brilho da aliança não foi imediato, não foi um choque. Foi uma descoberta lenta, dolorosa justamente por isso. Melissa percebeu quando Roberto levou a mão à taça, distraído, como quem não percebe mais o próprio corpo. O anel refletiu a luz suave do salão por um instante. Curto,
mas definitivo. Ela não desviou o olhar, mas algo dentro dela recuou. Foi como se um quarto silencioso, cheio de memórias, tivesse uma porta fechada sem aviso. Você... Ela começou e parou. Roberto notou a mudança, não no rosto, mas na respiração dela. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou. Melissa sorriu, um sorriso educado, treinado. Aquele que usamos quando o coração precisa de alguns segundos para se recompor. Não, respondeu. Eu só não tinha visto antes. Ela olhou para a mão dele, para a aliança. O tempo pareceu desacelerar. Roberto entendeu naquele instante que aquela noite tinha chegado ao ponto mais delicado. Não havia como fugir, não havia como fingir. Sim, ele disse antes que ela perguntasse. Eu me casei. Não explicou, não se justificou, apenas disse. Melissa assentiu devagar, como quem confirma algo que já suspeitava, mas não queria nomear. Faz tempo? Perguntou com a voz firme demais para quem sentia tanto. O suficiente para eu ter aprendido a viver com decisões que não fiz por coragem, mas por cansaço. Ela fechou os olhos por um segundo. Eu imaginei, disse. Você sempre teve esse jeito de seguir em frente quando tudo ficava pesado demais. A frase não era acusação, era constatação. Eles caminharam alguns passos em silêncio. O salão parecia distante agora. O som das conversas virou um ruído contínuo, sem forma. Eu pensei em você, Roberto disse por fim, mais vezes do que é justo admitir. Melissa parou, virou-se para ele. Pensar não é o mesmo que escolher, respondeu com suavidade. Mas eu entendo. Às vezes, a vida escolhe antes de nós. Ela respirou fundo. O que me dói, continuou, não é você ter seguido, é perceber que por um instante eu acreditei que talvez ainda houvesse um espaço. Roberto sentiu o peso daquelas palavras cair sobre o peito. Ouve, ele disse. Sempre ouve, mas não da forma certa. Ela sorriu outra vez, um sorriso triste. Amar alguém no tempo errado também é amar, disse. Só não é suficiente. Ele baixou os olhos, pela primeira vez naquela noite, não como um homem poderoso, mas como alguém pequeno diante do que perdeu. Eu queria poder corresponder ao que sinto agora, confessou, do jeito que meu coração pede. Eu sei, respondeu Melissa, e talvez seja isso que torna tudo mais difícil, porque eu também sinto. Houve um silêncio longo, não desconfortável, irremediável. Melissa passou a mão levemente no braço dele, um gesto breve, respeitoso, final. Às vezes, disse ela, o amor volta só para nos lembrar de quem fomos, não para nos pedir que mudemos tudo. Roberto assentiu. E você? Perguntou. Como viveu todos esses anos? Ela pensou antes de responder. Eu aprendi a ser inteira sozinha, disse. Mas isso não significa que esqueci o que era sonhar com alguém. Eles se olharam mais uma vez, não como quem se perde, mas como quem se reconhece e se solta. E você, se estivesse no lugar dela, conseguiria sorrir diante de um amor que voltou tarde demais? Ou no lugar dele, teria coragem de admitir que o maior arrependimento da vida não foi o que fez, mas o que deixou de viver? Conta aqui nos comentários o que está achando dessa história e de onde está nos ouvindo. Gostaríamos muito de saber até onde as nossas histórias estão chegando. E assim, voltamos para aquela varanda. A varanda estava quase vazia. O vento leve trazia o som distante da cidade, como se o mundo continuasse vivendo, sem saber que ali, dois corações estavam parados no tempo. Roberto encostou no parapeito. Melissa ficou a poucos passos.
Não muito perto, não muito longe. Havia respeito naquele espaço e dor também. Eu nunca imaginei que te veria de novo assim, ele disse, quebrando o silêncio. Eu também não, respondeu Melissa. Achei que algumas pessoas pertenciam apenas às lembranças. Ela apoiou os braços no parapeito, olhando para longe. Sabe o que mais me assusta? Continuou. Não é te ver casado, é perceber que, mesmo assim, meu coração ainda reconhece o seu. Roberto fechou os olhos por um instante. O meu nunca deixou de reconhecer o seu, confessou. Ele só aprendeu a se calar. O vento passou entre eles. Eu vivi uma vida correta, ele disse. Construí tudo o que esperavam de mim. Trabalhei, cresci, fui responsável, mas em nenhum desses dias eu me senti completo como me senti quando era apenas seu. Melissa sentiu o peito apertar. Levou a mão ao colar, como fazia quando precisava se firmar. Eu passei anos tentando esquecer, disse ela, com a voz baixa. Me mudei de rotina, de sonhos. Mas havia noites em que eu acordava com a sensação de que algo ainda me esperava no passado. Ela respirou fundo. Hoje eu entendi que não era alguém, era um tempo. Era quem eu fui quando te amei. Roberto virou-se para ela. Os olhos dele estavam marejados, mas ele não deixou a lágrima cair. E dói saber que esse tempo não volta, disse. Não porque acabou, mas porque chegou cedo demais. Houve um silêncio longo, um silêncio que não precisava ser preenchido. Você está feliz? Melissa perguntou por fim. A pergunta não tinha acusação, tinha cuidado. Roberto demorou a responder. Eu estou estável, disse. Mas felicidade, a felicidade verdadeira costuma deixar marcas. E eu ainda carrego as marcas de você. Ela fechou os olhos. Uma lágrima escapou, silenciosa. Eu queria que isso fosse mais simples, disse. Que amar alguém não exigisse tanto sacrifício. Às vezes, ele respondeu, amar é exatamente saber não tocar. Ele deu um passo à frente. Parou. Respeitou o limite invisível. Se eu pudesse voltar, disse, eu escolheria você sem pensar duas vezes. Melissa abriu um sorriso triste. Eu sei, respondeu. E talvez seja isso que vai me acompanhar para sempre. A certeza de que fomos reais. Mesmo sem final feliz. Ela se aproximou um pouco mais. Não o suficiente para tocar, mas perto o bastante para sentir o calor. Promete uma coisa? Ela pediu. O que quiser. Não transforme essa noite em arrependimento, disse ela. Transforme em gratidão. Nem todo amor precisa durar para valer a vida inteira. Roberto assentiu lentamente. E você? Perguntou. Vai conseguir seguir? Melissa respirou fundo antes de responder. Vou, disse, porque eu aprendi a ser inteira. Mas nunca vou fingir que você não existiu. Eles ficaram ali por alguns segundos. O vento, a cidade, o silêncio, sem beijo, sem toque, mas com algo mais profundo, um amor reconhecido e devolvido ao tempo. E você, se estivesse naquela varanda, teria coragem de aceitar um amor que não pode ser vivido, ou preferiria sofrer tentando segurá-lo mais uma vez? Se entregaria novamente a esse amor? E seu presente? Seu casamento? Realmente é uma escolha muito difícil. Concorda? Então chegou o momento da despedida. A festa continuava. Luzes, brindes, conversas que não importavam, mas Roberto já não estava ali. Ele se afastou devagar do salão, como quem sai de um lugar sagrado sem querer quebrar o silêncio. Caminhou pelos corredores longos, decorados com fotografias antigas do prédio, imagens de um tempo em que tudo parecia mais simples. Cada passo doía, porque não era a ausência de Melissa que machucava,
Era a presença dela e a impossibilidade. Ele parou diante de uma fotografia antiga pendurada na parede. Um casal jovem, sorrindo, em um evento de décadas atrás. A mulher usava um vestido simples, o homem um terno emprestado. Roberto sentiu um nó na garganta. É assim que ficamos quando o amor é jovem, murmurou, inteiros, sem saber o preço. Do outro lado do salão, Melissa recolhia papéis, organizava detalhes finais, fazia o que sempre fez, cuidava do que precisava ser feito para não pensar no que sentia, mas o corpo traía a mente. As mãos tremiam levemente. Ela passou por uma mesa onde alguém havia esquecido uma taça de vinho quase cheia. Parou, observou o líquido balançar suavemente e lembrou de outra taça, de outro lugar, de uma noite em que eles prometeram não se perder, mesmo sem saber como. Melissa saiu para a área externa dos fundos, onde poucos convidados iam. Sentou-se em um banco de madeira, sob uma árvore iluminada por pequenas lâmpadas amarelas. Ali, sozinha, deixou a lágrima cair. Não de desespero, de reconhecimento. Nós fomos felizes, sussurrou, do nosso jeito. Ela fechou os olhos e, pela primeira vez em muitos anos, permitiu-se lembrar sem culpa. Lembrou do jeito como Roberto a chamava pelo apelido que ninguém mais usava, do jeito como ele sempre perguntava se ela tinha comido, do jeito como ele acreditava nela quando ninguém mais acreditava. Roberto voltou ao salão por um instante procurando por ela, sem saber exatamente por quê. Talvez para vê-la mais uma vez, talvez para se despedir melhor. Não a encontrou. Sentiu um vazio imediato, então saiu. Seguiu um impulso antigo, conhecido, o mesmo impulso que o levava a ela quando eram jovens, e a encontrou sentada sob a árvore. Por um segundo, nenhum dos dois falou, apenas se olharam. Eu achei que você já tivesse ido, disse ele. Eu também, respondeu ela, mas parece que algumas despedidas precisam de mais tempo. Ele se sentou ao lado dela. Deixou um espaço respeitoso entre os dois. Eu pensei que fosse mais fácil, confessou. Afinal, sobrevivemos tantos anos sem nos ver. Melissa sorriu, triste. Sobreviver não é o mesmo que viver, disse. Nós apenas adiamos esse reencontro. O vento balançou as luzes da árvore. Eu queria te pedir uma coisa, Roberto disse depois de algum tempo. O quê? Não vá embora dessa noite como se tivesse sido um erro. Ela virou-se para ele. Nunca foi, respondeu. Foi um presente, mesmo que venha com dor. Ele respirou fundo. Eu vou carregar você comigo, disse. Do jeito certo, sem tentar mudar o que não pode ser mudado. Melissa assentiu. E eu vou carregar você sem tentar te esquecer, respondeu. Porque esquecer seria negar quem eu fui. Eles ficaram ali mais alguns minutos, sem promessas, sem planos. Apenas partilhando o silêncio como quem compartilha uma última canção. Antes de se levantar, Melissa tirou do bolso um pequeno papel dobrado. Eu escrevi isso há muitos anos, disse. Nunca tive coragem de te entregar. Roberto pegou o papel com cuidado. O que é? Uma despedida que nunca aconteceu, respondeu ela. Ele não abriu ali, não precisava. Obrigado, disse apenas. Ela se levantou. Adeus, Roberto. Ele olhou para ela uma última vez. Adeus, Melissa. Ela caminhou para longe, sem olhar para trás. Roberto ficou sentado sob a árvore por alguns segundos. Depois, abriu o papel. Havia apenas uma frase. Se um dia você voltar, e eu ainda for eu, saiba que te amei do jeito mais inteiro que consegui. Ele dobrou o papel novamente. Guardou no bolso interno do paletó. E pela primeira vez naquela noite, sorriu,
com lágrimas nos olhos, porque entendeu algo que muda tudo. Nem todo amor nasce para ficar. Alguns nascem para nos lembrar de quem somos, quando ainda acreditávamos no impossível. E você, qual amor da sua vida ainda vive em silêncio dentro de você? Talvez não para voltar, mas para nunca ser esquecido. Antes de ir, se essa história te levou para algum lugar do passado, se fez você lembrar de alguém que ainda mora no seu coração, talvez seja porque certas histórias não acabam quando terminam, elas ficam. Se quiser, escreva nos comentários o nome de alguém que marcou a sua vida, ou apenas diga de onde você está nos ouvindo. Às vezes, dividir uma lembrança é a forma mais bonita de não deixá-la desaparecer. Se essa história te acompanhou até aqui, se essa narrativa te fez pensar em alguém, em um amor que ficou no tempo ou em uma vida que seguiu outro caminho, saiba que você não está sozinho. Escreva nos comentários apenas se sentir vontade. Às vezes, lembrar já é um gesto de coragem. Deixe seu like como quem diz, eu senti. E se inscreva no canal para continuar caminhando com a gente por essas memórias que ainda vivem. Obrigado por estar conosco. Algumas histórias só existem porque alguém se permite lembrar.